Olá, amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa conversa, sempre muito bom estarmos juntos. Hoje, dia 29 de julho de 2025, são 19 horas, 57 minutos, 31 segundos aqui no Rio de Janeiro, fria Rio de Janeiro, mas com certeza estaremos bem aquecidos aqui na companhia de vocês. Temos muitos assuntos aqui para conversar com vocês. Temos o nosso chamado tema central, né? Superação de divisões. Precisamos superar essas divisões, né, na humanidade. Mas vamos tratar desse assunto pela ótica da espiritualidade que o racionalismo cristão nos proporciona. Temos também a nossa crônica, vídeos produzidos com a ajuda da IA. Temos a própria reflexão, né, sobre esse tema, as opiniões de vocês e, claro, a sempre esperada orientação do mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues. E vamos continuar falando do nosso terceiro Congresso Mundial que acontecerá aqui no Rio de Janeiro, entre os dias 20, 21 e 22 de novembro deste ano. Estamos esperando vocês aí que nem o Cristo Redentor, de braços abertos aqui para que a gente possa realizar um grande evento, como foram os outros dois, sem dúvida, né? E demos uma avançada na forma de apresentar, na forma de mostrar o racionalismo cristão para o mundo, com a ajuda dos congressistas, sem dúvida. Muitas opiniões foram colhidas e depois tudo isso refletido dentro da Diretoria de Ação Filosófica e Disciplinar do Racionalismo Cristão. E aí estão, né, as informações, as mudanças, as atualizações, as terminologias. Tudo isso é fruto de muito trabalho de união dos racionalistas cristãos do mundo todo, e o terceiro congresso, sem dúvida, é uma grande oportunidade para isso. Bom, mas tudo isso depois da limpeza psíquica. Vamos nos fortalecer, nos revigorar e formarmos também, por que não dizer, uma grande base vibracional de apoio para as forças superiores. Vamos lá! Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores
para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, depois da limpeza psíquica, todos fortalecidos, todos revigorados animicamente, muito bem dispostos, não é verdade? Então vamos tratar da espiritualidade que o racionalismo cristão nos propõe, nos orienta, nos esclarece e, acima de tudo, nos faz refletir sobre o sentido e o significado da vida nesse aspecto amplo e produtivo que é a espiritualidade que o racionalismo cristão nos orienta. Bom, e a gente começa com a mensagem da semana. A mensagem da semana em short, né? Um videozinho produzido pela nossa companheira Lilian Lúcia, lá da filial de Cabo Frio. Vamos à mensagem da semana. Amigos, viver com propósito é mais do que simplesmente existir. É buscar, com disciplina e consciência, a harmonia entre o que se pensa e o que se pratica. É essa fidelidade interior que preserva a existência contra o vazio e a dispersão. Não se trata de buscar ideais remotos, mas de assumir com lucidez e autenticidade um compromisso com valores essenciais e de traduzi-lo por meio de gestos objetivos capazes de fomentar o florescimento das próprias potencialidades e, como desdobramento natural, de consolidar o caráter. Assim, a vida deixa de ser mero fluxo e se transforma em construção plena e repleta de sentido. Excelente semana a todos. Gilberto Silva.
Gostaram? Obrigado, Lina Lúcia. Olha, e agora a mensagem do dia, que nos diz o seguinte: quando cultivada no íntimo, a alegria emana vibrações saudáveis que fortalecem o corpo e elevam o espírito. Então a gente sabe que a alegria, o bom humor, né, o amor à vida, podemos assim dizer, ele produz vibrações saudáveis, mas é preciso que seja cultivado mesmo no íntimo da alma, né? Não é só na face, não é só no sorriso, né? E sim lá dentro, a gente realmente amar a vida e cultivar a alegria de viver, né? E tem gente que diz assim: olha, eu quando levanto da cama eu agradeço por mais um dia. Muito bom, né? Bom, a gratidão é um sentimento muito nobre. Gente, nós temos agora a nossa enquete, né? A enquete que está aí já no chat do YouTube, do Facebook. Estamos falando também pela Rádio A Razão, mas aí não tem como vocês olharem no chat, né? Vocês somente ouvem, e a gente fica muito feliz de vocês estarem conosco aqui, os ouvintes da Rádio A Razão, seja pelos aplicativos, seja pelo nosso portal A Razão, seja, enfim, várias formas de vocês acessarem aí a nossa rádio, a nossa querida Rádio A Razão. E a enquete, gente, pergunta o seguinte: a raiz dos conflitos sociais está no esquecimento da unidade comum? A raiz dos conflitos sociais está no esquecimento da unidade comum? Sim ou não? Então, vocês respondam, por favor, e no final a gente dá a resposta, né? Bom, lembrando que o nosso site do Congresso está no ar, à disposição de vocês, e a gente vai passar ele aí um pouquinho para vocês verem, né? É muito fácil você se inscrever em nosso site do terceiro Congresso. Você tem aí as informações. Estaremos juntos aqui de 20 a 22 de novembro no Rio de Janeiro, quinta, sexta e sábado. Lembrando que dia 20 é feriado nacional no Brasil, né? E dia da consciência negra. E também é feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graça. Então facilita aí ainda mais a vinda das pessoas aqui e, claro, a cidade fica menos complicada para se transitar, não é? Então o congresso será realizado na nossa sede, na Rua Jorge Rude, 119, aqui pertinho do Maracanã, mas a festa, o jantar de gala, será na Rua Jardim Botânico, que é no Clube Militar da Lagoa. Então, basta a pessoa clicar em "Quero me inscrever" e ela já se inscreve. Mais algumas informações aqui para vocês. Teremos a programação, então, quinta-feira, das 14 horas até, para quem for militante espiritualista, até 20 horas e 30 minutos. Na sexta-feira, das 14 horas, para todo mundo, até as 20 horas e 30 minutos. E no sábado, das 9 da manhã e até as 17 horas, termina o congresso, e aí vamos então para a festa, que será às 19 horas, tá? Programada para as 19 horas. Se você quer se inscrever, lembrando que você pode somente se inscrever no congresso, não paga nada, participar do congresso não há nenhum custo. Você se inscreve aqui nesse ingresso de assistente. A gente vai mudar esse nome, viu, gente? Porque está criando uma pequena confusão aí, porque o termo assistente para nós são as pessoas que frequentam as nossas reuniões. Então o militante não está se achando aí. Mas a gente vai mudar esse termo para ingresso gratuito, até porque
não faz sentido, né? Você quer só participar do congresso, não tem por que pagar, né? Mas vai receber o certificado, recebe a sua identificação. Agora, se você quer, além de participar, além de assistir o congresso, seja militante, seja assistente, você quer também adquirir o kit. O que compõe o kit? É uma sacola, uma pasta, um bloco de anotações, caneta, chaveiro, o bottom. Aí você vai pagar R$60. E você quer assistir o congresso, levar para sua casa essa lembrança linda que é esse kit e também participar do jantar, aí você entra aqui, se inscreve no ingresso e jantar. Lembrando que crianças até 6 anos não pagam, desde que essa idade se mantenha até o dia 22 de novembro, né? E crianças ou de 7 a 12 anos, né, o jantar teen, paga somente a metade. Bom, e aí você tem, então, se você quer adquirir, aí está, e qualquer dúvida você entra em contato com a Elcotour, que é a empresa que está organizando, inclusive a questão de passeios, hotéis, etc. E fiquei sabendo que o hotel lá do Clube Militar já esgotou as suas reservas, mas a Elcotour está providenciando, então, as reservas já numa outra rede hoteleira, e nós vamos fazer deste hotel que ela reservar, faremos o translado gratuitamente, assim como vamos fazer o translado gratuitamente do Clube Militar para a sede mundial. Tá bem? Então, entrem lá. O site, acho que não dá para vocês verem, né? Mas é só digitar congressorc.evon247.com. Vou repetir, congressorc.evon247.com. Ou, se você estiver aqui nos nossos chats, daqui a pouquinho a nossa equipe coloca aqui o link para você só clicar e já entrar no... já está aqui, olha. Inscrições, congressorc.evon247.com/hotsite, e você se inscreve. Não deixe para depois. Aliás, até o dia 31 de julho, que também conhecido como a próxima quinta-feira, tanto o jantar quanto o kit, ou o jantar kid, ou o jantar de adultos, você pode parcelar em até 4 vezes no cartão. Tá bem? É uma forma da gente facilitar aí, ajudar as pessoas a se inscreverem em nosso congresso. O importante é que vocês estejam aqui conosco. Não deixe para depois. Se inscrevam agora. Bom, voltando aqui ao nosso tema, mas antes vamos dar uma espiadinha aqui no nosso chat. Estamos com a Silvia Silveira, Dalva Salé, quem mais? A Leila Marrinhas, Oswaldo Hélio, os amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, e claro, os amigos da nossa querida Rádio A Razão nos ouvem agora. Bom, então, voltando aqui ao nosso tema central, superação de divisões. Olha só, precisamos superar essas divisões que vão sendo criadas no mundo, né? Mas antes da gente dar a nossa opinião, a nossa reflexão, a gente quer ouvir a opinião de vocês, né? Então, mais cedo os amigos mandaram aqui para a gente, Marechal Gerson, saudade Marechal, mandou aqui para a gente a seguinte mensagem: a verdadeira compreensão da vida nasce quando reconhecemos que tudo está interligado. As divisões que criamos entre religiões,
crenças ou caminhos espirituais muitas vezes são fruto do ego e da necessidade humana de classificar o inclassificável. Está inspirado, hein, Marechal? A espiritualidade autêntica não separa, une. Ela transcende fronteiras e aponta para a essência comum, o amor, a compaixão e a consciência do todo. Superar essas divisões artificiais é despertar para a unidade que sustenta a vida, onde cada ser é reflexo do divino em sua forma única. Olha, o BG, como a gente costuma dizer aqui, a música de fundo está modulando sim. É que às vezes ela dá uma paradinha e as pessoas imediatamente dizem: ah, a música de fundo parou. Então, uns dizem: ah, por favor, dá para tirar a música de fundo? Contentar a gregos e troianos não é fácil. Mas, vamos aqui, vamos em frente. Olha, mais cedo nós recebemos aqui a mensagem de amigos, né, que nos acompanham aqui e mandaram aqui as seguintes mensagens sobre o nosso tema. Bom, a Luísa Faria, a poeta Luísa Faria, lá de São João de Meriti, diz que a materialidade é deficiente visual. Esta não consegue ver o essencial, enxerga nublado e ouve distorcido, não percebe o verdadeiro sentido. A espiritualidade enxerga muito além da diferença. Na prática do bem promove a união, sente, supera e pensa. Muito bom, gostei. A Lilian Lúcia de Cabo Frio, ela diz que somos mais de 8 bilhões de seres humanos habitando a Terra, com diferenças que vão desde a melanina até aspectos socioeconômicos. Melanina é a cor da pele, né, que ela quer dizer. É muita diversidade, diz ela. Conseguindo enxergar e analisar essa diversidade através da visão da transcendência, da espiritualidade, proporcionada pelo racionalismo cristão, torna-se um desafio, mas é imensamente bem-vindo, pois somente interagindo livres de preconceitos conseguiremos evoluindo. Já o Joaquim Camargo, da Sede Mundial, tio do Quinzinho, diz que todos somos iguais, somos irmãos em essência, então por que pensarmos que somos melhores que os outros, independente de cor, raça ou credo? Se todos estamos aqui com a mesma finalidade, que é a evolução espiritual. O Emir Siciliato traz aqui um pensamento do filósofo Thomas Huxley, que diz o seguinte: o degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima dele. Destina-se a sustentar o pé de um homem pelo tempo suficiente para que ele coloque o outro um pouco mais alto. Aí o Emir diz que esse pensamento do Thomas Huxley cai como uma luva para entendermos o tema de hoje. Ele diz: sem os degraus da vida, que são as pessoas, cada um com a sua evolução, nos quais estamos apoiados em seus ombros, nenhum passo nosso será dado para a nossa elevação espiritual. Sem as virtudes da solidariedade e empatia, não somos nada. Muito bom. A Simone Batista pede desculpa pelo texto longo dela, mas aí a gente resumiu aqui e fique tranquilo, Simone, não precisa pedir desculpa não. Ela diz que o racionalismo cristão explana em suas orientações que todos nós vivemos relações interdependentes. Um depende do outro em todas as fases da vida, sendo respeitadas a privacidade, a liberdade e o grau de evolução de cada um. Sem dúvida. E ela diz que o mundo seria muito mais harmonioso, leve e com paz se todos estivessem na mesma sintonia. Ou seja, todos estivessem pensando que todos somos interdependentes e todos somos iguais perante a nossa essência, né? A Antônia do Rosário da Holanda diz-nos o seguinte:
As mais belas lições do espiritualismo são colhidas através de exemplos. Estes falam mais alto do que palavras, portanto, pôr em prática os conhecimentos espiritualistas em cada dia, em cada hora que passa, em cada instante, é o nosso dever. A Liane Oliveira, de Belo Horizonte, diz que um planeta de escolaridade como a Terra não deveriam existir divisões, pois somos todos alunos e também professores ensinando e aprendendo. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta aqui a espiar mais opiniões. Por enquanto vamos espiar o chat aqui. O Homero está conosco. Você disse-nos o seguinte: entender nossas próprias limitações e padrões de comportamento é um passo importante para a superação de divisões. Ao reconhecer nossas próprias sombras, podemos lidar com elas e evitar projetá-las nos outros. A gente entende aqui que essas sombras seriam os defeitos, né? Ao abraçarmos a empatia, a compaixão e a busca pela paz interior, podemos criar um mundo mais harmonioso e conectado. Deu para ouvir agora, Homero? Que bom! Olha, vamos em frente e a gente tem aqui também o convite para vocês, para estarmos juntos amanhã na última reunião do mês de julho. Estou com novembro na cabeça aqui por causa do congresso. Mas amanhã, julho, será a última reunião do mês. Aqui a reunião pública à distância, 19 horas e 10 minutos. Abrimos a sala para que vocês possam já ir se conectando, se desligando das coisas materiais, de coisas, de pessoas, de problemas, de perrengues que vocês passaram durante o dia e irem se conectando com os campos superiores da espiritualidade. Sim, não tenho dúvida disso. E assim, 19h30, todos nós juntos estaremos formando uma grande corrente vibracional em prol da humanidade, em prol da gente mesmo, porque se a humanidade é beneficiada, nós também somos, na verdade, fazemos parte dela, e nesta grande família, que é a família humana. É assim que a gente precisa se respeitar, não é? É isso que está faltando no mundo. Então, amanhã, uma grande oportunidade de estarmos juntos novamente, mundo afora, através do racionalismo cristão. É o racionalismo cristão conectando as pessoas do mundo todo para que juntos possamos formar esta grande corrente vibracional em prol do bem, em prol do progresso, em prol do respeito, da empatia, da solidariedade, do amor ao próximo, não é verdade? Bom, e agora com vocês o nosso vídeo que prometemos, produzido com a ajuda da IA. Vamos lá? Racionalismo cristão. Momento de reflexão. O pensamento é a vibração do espírito. É através do pensamento que o ser humano encontra soluções para os problemas da vida. O pensamento pode criar a nossa realidade e guiar-nos em nossa evolução. Os pensamentos são vibrações emitidas pelo espírito, moldando a realidade que nos rodeia e influenciando o percurso da nossa evolução. O racionalismo cristão ensina práticas, como a autorreflexão e a limpeza psíquica que permitem cultivar pensamentos elevados e conscientes. Cultivar pensamentos elevados fortalece o espírito e cria uma atmosfera fluídica de paz ao nosso redor. O poder do pensamento é transformador. Ao cultivarmos ideias elevadas, criamos um ambiente de equilíbrio e harmonia para nossa vida. Nas reuniões públicas do racionalismo cristão, aprendemos a usar o poder do pensamento para irradiar boas vibrações. Tudo o que pensamos emite vibrações. Pensamentos positivos abrem caminhos para a evolução espiritual, enquanto pensamentos negativos nos envolvem em vibrações que atrasam a nossa evolução.
Pensar é atrair. Quando cultivamos pensamentos positivos voltados para o bem, conectamos-nos aos fluidos fortalecedores do astral superior. Pensamentos negativos nos envolvem em vibrações densas, mas pensar no bem atrai luz, harmonia e tranquilidade. Ter maus pensamentos, como inveja, rancor ou raiva, atrai forças negativas que podem levar o ser humano ao desequilíbrio psíquico. O pensamento elevado e o livre-arbítrio orientado para o bem, permitem-nos de forma consciente, construir a nossa felicidade. Com força de vontade, podemos nutrir pensamentos elevados e afastar pensamentos negativos. A ação aliada à força de vontade direcionada para o bem, fortalece o espírito e nos capacita a superar os desafios da vida com confiança, coragem e serenidade. Você tem o poder de direcionar os seus pensamentos. Escolha pensar no bem e na luz, porque aquilo que você emana para o universo, reflete-se na sua vida. Escolher pensar no bem é um ato consciente de transformação que se reflete diretamente no equilíbrio e na felicidade do espírito. O racionalismo cristão mostra-nos que ao praticarmos pensamentos elevados e conscientes, somos capazes de construir um caminho de luz, equilíbrio, bem-estar e prosperidade. O poder do pensamento é ilimitado. Ao praticarmos a autorreflexão e a limpeza psíquica, abrimos espaço para ideias mais elevadas e uma conexão profunda com as forças superiores. A qualidade dos nossos pensamentos é o reflexo da nossa disciplina espiritual. Controlar o que pensamos é o primeiro passo para transformar desafios em vitórias. Conhecer os ensinamentos e práticas do racionalismo cristão sobre o pensamento é essencial para aprendermos a direcionar o pensamento para o bem e viver uma vida sadia e equilibrada. Racionalismo cristão fortalece, esclarece e espiritualiza. Gostaram do vídeo sobre o pensamento? Gente, esse tema é tão importante que é um capítulo da obra do mestre Luiz de Matos, Racionalismo Cristão, na sua 46ª edição. É o capítulo 5, Pensamento, Vibração do Espírito. Não deixe de ler, é muito importante que você leia essa obra que está ampliada, que está atualizada na sua terminologia e também muito interessante porque ela possui agora ilustrações que facilitam a compreensão do leitor dos ensinamentos do racionalismo cristão. Bom, falar em leitor, a gente já tem aqui, já pode dar um spoiler para vocês, como se costuma dizer, sobre o jornal A Razão do mês de agosto. Jornal A Razão, que para os assinantes do jornal impresso já foi para o correio. Então, já vocês estão recebendo aí o jornal A Razão do mês de agosto, que estará disponível no portal a partir de sexta-feira. Mas vamos dar um spoiler aqui das manchetes para vocês do jornal A Razão. Leia no jornal A Razão deste mês de agosto. Liberdade de escolha tem limite. Quais as leis naturais e imutáveis do universo que você conhece? Não discuta nem pense nos problemas. Medo, indecisão e insegurança são fatores de fracasso do ser humano. Ignore os sonhos e tente esquecê-los. Disciplina do racionalismo cristão afasta os espíritos perturbadores. Limpeza psíquica traz paz interior e bem-estar espiritual. O autoconhecimento nasce de situações desafiadoras. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão.
Saibam usar o raciocínio de modo a evitar sofrimentos. Em Sábias Palavras, Maria Cotas, o papel da família na evolução do espírito. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Dos pequenos gestos às grandes mudanças. A razão criança e como educar um filho. Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão, o único no mundo a veicular a autêntica espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão. Gostaram das manchetes? Ficaram curiosos para lerem o jornal A Razão? Então, aguardem, né, a publicação agora no dia 1º de agosto, ou quem sabe você já possa estar recebendo o jornal aí entre hoje e amanhã, depois de amanhã, se você é assinante do jornal A Razão impresso, né? Então, tenha um pouquinho de paciência que você vai ter acesso a esta melhor edição que fizemos até hoje. Qualquer dia a gente conta essa história aí para vocês da melhor edição. Bom, mas nós, na esteira, podemos assim dizer, do tema de hoje, falando das divisões, a gente construiu a nossa crônica de hoje falando o seguinte, que todas as formas de vida estão interligadas e que os princípios da espiritualidade divulgada pelo racionalismo cristão, ensinam que causar danos ao meio ambiente é inevitavelmente causar danos à própria humanidade, já que todas as formas de vida estão interligadas. Querem ver? Querem ouvir? Então, vamos aqui à nossa crônica de hoje. Esperamos que vocês apreciem. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Olha, em nossa crônica do dia, vamos falar sobre todas as formas de vida estão interligadas. Todas as formas de vida estão interligadas, embora essa ideia seja reconhecida na teoria, na prática ela ainda é muitas vezes esquecida. Nenhum ser vive completamente sozinho, mesmo os mais autônomos fazem parte de uma rede invisível e complexa que une a natureza, o tempo e todos os seres vivos. A respiração, por exemplo, que parece um ato individual, só ocorre graças à cooperação entre plantas, algas, micro-organismos e o equilíbrio atmosférico. Cada vez que alguém respira, está inconscientemente agradecendo esse trabalho coletivo. Assim como todos os corpos, as relações humanas também se sustentam em conexões econômicas, sociais, afetivas e culturais. Em essência, todos existem porque convivem. Essa ligação entre tudo, entre pessoas, animais, plantas e o planeta, deveria estar mais presente em cada decisão tomada, seja de forma individual ou coletiva. Viver em sociedade não é apenas uma necessidade prática, mas também uma oportunidade de expansão de consciência. Mesmo nos momentos difíceis, o ato de conviver pode servir como impulso para o crescimento espiritual. Quando se reconhece que todos fazem parte de uma mesma unidade da vida, como nos ensina o racionalismo cristão. Essa consciência, quando bem enraizada, se manifesta nas atitudes, por meio de gestos de empatia, respeito e responsabilidade com os outros. Ignorar essa rede que conecta os seres humanos, a natureza e entre si
traz consequências sérias. A cultura contemporânea valoriza demais a independência, promovendo o consumo desenfreado, a exploração sem equilíbrio e a competição desvinculada da cooperação. Esse estilo de vida fragmentado abala tanto o convívio social quanto o equilíbrio ambiental. Se tudo está interligado, ferir uma parte da rede ecoa no todo. E quem prejudica o todo, mais cedo ou mais tarde, acaba se prejudicando também. As evidências desse desequilíbrio já estão visíveis. A crise ambiental, com impacto no clima, na saúde e na organização social, é resultado direto da quebra dessas conexões. A escassez de água em cidades como São Paulo ou Joanesburgo não se deve apenas à falta de chuvas, mas à ausência de práticas de preservação e uso racional dos recursos. O aumento de doenças como depressão, ansiedade e distúrbios alimentares também reflete o enfraquecimento dos laços humanos e a desconexão com a natureza. Eventos extremos, como enchentes no sul do Brasil ou ondas de calor na Europa, revelam a fragilidade dos sistemas diante de um planeta em desequilíbrio. Se tudo está vivo, se tudo vibra em conjunto, então cada escolha, mesmo a mais simples, tem grande impacto. Cuidar de uma nascente, escutar alguém com atenção, evitar o consumo desnecessário ou proteger um animal são atitudes que demonstram compreensão de que o mundo não é formado por partes soltas, mas sim por uma sinfonia de interdependência. Cada gesto, por menor que pareça, constrói ou destrói um pouco da harmonia do todo. Não existe neutralidade no viver. Toda ação é uma resposta à interligação que sustenta a vida. Por isso, a ética deve ser vista não apenas como um conjunto de regras externas, mas como uma expressão natural da consciência da unidade da vida. Quem enxerga toda a vida como extensão da própria tende a agir com respeito e empatia, sem precisar de convencimento. Esse sentimento vai além da emoção. É sabedoria prática, sensibilidade genuína e lucidez espiritual. A ciência, a filosofia e as experiências mais profundas do ser humano convergem para essa verdade, já presente nas tradições espiritualistas. Tudo está conectado. A destruição de uma floresta afeta a economia global. O abandono de uma criança impacta a saúde de uma comunidade inteira. A solidão de um idoso reverbera no vazio emocional de uma sociedade. Não há dor isolada e também não há cura isolada. Toda regeneração ambiental, social ou individual exige reconexão com o outro, com o planeta e com o sentido da existência. Chegou o momento de escutar com mais atenção o que a vida vem dizendo nas rachaduras do mundo moderno. Ninguém vive sozinho, tudo se nutre de tudo. Existe um acordo sutil entre todas as formas de vida. Esse impacto invisível sustenta os ciclos, os vínculos e os significados. Quando ele se rompe, corpo, alma, cidade e planeta adoecem. Reconstruí-lo é o maior desafio da atualidade e nenhuma solução técnica poderá substituir a força do esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão. Todas as formas de vida estão conectadas, que se repita, pois isso não é apenas uma ideia científica ou filosófica, mas um chamado para viver com propósito. Esquecer essa verdade ameaça o futuro. Vivê-la, por outro lado, devolve a alegria essencial de pertencer, sentir-se parte de algo maior,
que antecede, sustenta e transcende cada ser. É um dos bens mais preciosos que se pode cultivar e compartilhar. Talvez esse seja o maior bem que podemos cultivar e compartilhar, a memória viva dessa interligação espiritual, não apenas com palavras frias ou teorias, mas com gestos que elevam, olhares que acolhem e escolhas que preservam. Pense nisso. Se vocês concordam, deixem o like. É o que pensamos e queremos sensibilizar as pessoas para que pensem assim também, né? Que pensem no todo. Estamos todos interconectados. Plantas, animais, seres humanos, tudo. Estamos todos interconectados. Se um está doente, todos ficam doentes. Simples assim, não é verdade? Então, estejamos todos com saúde. Cuidemos-nos, ou seja, cuidemos do planeta e tudo o que nele existe. Bom, voltando aqui, ainda temos uns minutinhos aqui, vamos para a nossa reflexão, mas antes a reflexão dos amigos aqui sobre superação de divisões. Ainda temos aqui a opinião da Simone, já falamos, né? Da Liane, já falamos, da Gil Tenório, aqui de Limeira. É importante começar por nós o respeito e a interação com todas as pessoas que cruzam nosso caminho em uma harmoniosa confraternização de valores que é representada por cada nação. Assim, vamos dando exemplos de dignidade de forma respeitosa e construtiva. O Gilson Moura, da Filial Santo André, diz que todos somos iguais, diferenciando-se pelo nível espiritual, todos emanações da inteligência universal, e com esse entendimento fica mais fácil de entender que não se deve praticar qualquer tipo de preconceito. A Emília Fortes Flor diz que a finalidade lá da França, a finalidade única dos seres humanos de estarem na Terra é a evolução espiritual, mas para isso há que se ter esse convívio diuturno e com essa convivência possibilita a interação das pessoas com seus diferentes graus de evolução. Muito bom. O Aribaldo de Aracaju, Sergipe, diz que enquanto o ser humano enxergar a vida pelo prisma limitado dos sentidos, onde se enxerga apenas a aparência do ser e não a sua essência, como força e matéria, dificilmente irá superar os preconceitos, o egoísmo e o individualismo. Ou seja, o que o Aribaldo defende é aquilo que o racionalismo cristão defende, que as pessoas se conheçam como espírito e corpo, como força e matéria. E aí o Aribaldo arremata, e dessa forma não existiriam guerras, como infelizmente estamos assistindo. Pura realidade, Aribaldo. Bom, vamos então, não se esqueça de se inscreverem no nosso terceiro Congresso Mundial, 20 a 22 de novembro, mas passa muito rápido. Aproveitem a promoção aí até depois de amanhã, com o parcelamento do jantar, dos kits, enfim, é uma oportunidade que vocês têm para se inscreverem agora no mês de julho. Então, o nosso tema aqui, superação de divisões, vamos à nossa reflexão sobre ele. Apreciem, assim esperamos. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Olha, em nosso tema de hoje, vamos falar sobre superação de divisões. Introdução. No mundo atual,
aumentam os conflitos ligados à identidade e segmentações ideológicas. Isso prejudica não só o convívio entre pessoas e povos, mas, sobretudo, sua evolução. Esse cenário exige uma revisão dos valores e ideais que definem o ser humano, suas relações sociais e seu papel neste mundo. As divisões baseadas em poder aquisitivo, etnia, cultura ou nacionalidade aumentam a distância entre as pessoas e reduzem o que todas têm em comum, a dignidade como seres humanos. Essa fragmentação está ligada à visão de que o ser humano é apenas alguém que produz e consome, reduzindo a vida ao aspecto econômico. Essa lógica gera uma sociedade psiquicamente desequilibrada, com relações frágeis e dificuldades em criar laços verdadeiros com os outros e com o meio ambiente. Diante desse cenário, a espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão se apresenta como um caminho seguro. Ela ajuda na valorização do ser e na compreensão da unidade da vida, ampliando a consciência individual e coletiva. Isso é essencial para reconstruir um sentido comum e superar divisões artificiais que enfraquecem os vínculos sociais. Esta reflexão propõe analisar a unidade da vida como princípio filosófico espiritual que pode guiar uma transformação nas relações humanas e ambientais, promovendo uma sociedade mais justa, solidária e integrada. Humanidade. Todos os seres humanos compartilham uma essência espiritual comum, independente das diferenças físicas, culturais ou regionais. Essa essência revela a capacidade de pensar, exercer liberdade, criar valores, viver a espiritualidade e buscar um propósito para a existência. Reconhecer essa base comum impede qualquer tentativa de justificar desigualdades entre os grupos humanos. Essa compreensão é fundamental para criar relações sociais fundadas no respeito mútuo, na solidariedade e na cooperação. Negar essa unidade espiritual é comprometer a chance de viver com ética e construir uma sociedade verdadeiramente humana. A construção histórica das divisões artificiais. As separações entre os povos são construções humanas, criadas por interesses históricos que nem sempre foram justos. São símbolos usados para fortalecer projetos de dominação e exclusão, escondendo a essência espiritual presente em todos. Na modernidade, o foco no individualismo separou ainda mais as pessoas de sua raiz existencial. Identidades se tornaram rígidas, como peças soltas de um quebra-cabeça sem imagem clara. Quando nação, cultura e etnia se tornam verdades absolutas, deixam de expressar riqueza humana para se tornar muros que separam e ilusões que afastam. Tornam-se filtros que impedem a visão da condição humana compartilhada, baseada na unidade da vida e no elo invisível que une todos. É urgente fazer uma crítica sensível e espiritual. Precisamos voltar a enxergar o outro como espelho da nossa humanidade, parte do mesmo fluxo vital, da mesma origem e destinatário da mesma dignidade. Uma abordagem do conhecimento da cooperação. No centro desta reflexão está o princípio espiritual da unidade da vida.
não como teoria distante, mas como verdade que pulsa na alma. Todos os seres humanos estão ligados por uma essência espiritual comum, além das diferenças físicas, da cor, da língua e das concepções ideológicas. A vida é una e toda separação essencial entre pessoas é uma ilusão. Essa verdade, muitas vezes esquecida, é o solo onde nasce a convivência fraterna. Ver o outro a partir de sua dignidade e não de sua diferença é o que torna possível cooperar verdadeiramente, por reconhecimento sincero da interdependência que nos constitui, e não por conveniências estratégicas. Há exemplos históricos disso. No século XVII, na República das Letras na Europa, pensadores de vários países trocaram ideias, traduziram obras uns dos outros e compartilharam descobertas. Eles não tinham acordos políticos ou origens comuns, mas dividiam o interesse pelo saber e pelo diálogo. Essa colaboração mostra que a unidade não precisa de uniformidade, só de respeito e abertura. Mas onde foi parar essa confiança no outro? A lógica moderna de separação e competição apagou esse mapa da unidade. O preço é alto. Tribunais cheios de conflitos, hospitais lidando com sofrimentos evitáveis e prisões superlotadas revelam mais do que falhas administrativas, mostram o esquecimento coletivo. Essa doença social surge quando um povo esquece que é uno. Investir na unidade é um ato espiritual e preventivo. Se todos compartilham a mesma essência, é injusto e irracional tratar o outro como inimigo. Educar para a cooperação não é só mais uma proposta, é a base de um futuro menos violento e mais humano. Essa educação não começa apenas nos livros, mas, sobretudo, na mente espiritualmente esclarecida, que reconhece o que é eterno e comum entre todos nós, o Espírito, como nos ensina o racionalismo cristão. Conclusão. Desde o início desta reflexão, vimos que os conflitos por identidade e ideologia não apenas problemas políticos ou culturais, mas sinais de um esquecimento profundo, a perda do senso de unidade. A unidade da vida não é uma invenção poética, mas uma realidade espiritual, filosófica e prática. Quando reconhecida, ela traz à tona um sentimento de pertencimento que nem a razão sozinha, nem o pragmatismo conseguem oferecer. Essa luz nos permite enxergar o outro não como obstáculo, mas como parte do mesmo todo, da mesma origem, da mesma esperança. Continuar levantando muros é manter o sofrimento, mas a união entre filosofia e espiritualidade, proposta pelo racionalismo cristão, não apenas compreende o mundo, ela cura essa fragmentação. As diferenças são importantes, mas só fazem sentido se respeitarem a verdade maior da unidade. Superar divisões artificiais não é apenas uma escolha sensata, é um chamado espiritual, um compromisso com o que há de mais verdadeiro, bom e justo no ser humano. Muito obrigado.
Gostaram? Esperamos que sim. Bom, vamos agora então à orientação do mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues, que foi preparada para hoje. Vamos a ela. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Os seres humanos são dotados de livre-arbítrio. Essa faculdade espiritual é orientada pelo raciocínio, um importantíssimo atributo também espiritual, pois quanto mais o raciocínio é aprimorado, maior é a capacidade de análise e tomada de decisões sobre os problemas por que todos passem, a fim de serem bem resolvidos. Todavia, para pôr em prática as deliberações pessoais, é necessário que o livre-arbítrio seja controlado pela vontade, um outro atributo espiritual também muito importante a ser usado na vida cotidiana, porque ele movimenta as aspirações e realizações humanas. Sendo assim, quanto mais lúcido o raciocínio e maior a força de vontade, melhor será o uso correto e seguro do livre-arbítrio. Sempre se ouve que o livre-arbítrio confere às pessoas plena liberdade de ação, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, ainda que essa faculdade espiritual seja um direito humano, o uso do livre-arbítrio não é totalmente pleno como muita gente pensa, porque ele está subordinado às normas de relacionamento existentes nas sociedades organizadas. Logo, a liberdade conferida pelo livre-arbítrio é relativa e limitada à prática do bem. Quando é voltada para o mal, o agente sofre as consequências das suas ações, seja perante as leis substantivas do plano físico, seja perante as leis evolutivas no campo astral. Por isso, vale a pena praticar o bem, e praticam o bem todos que se empenham em melhorar a si mesmos e em ajudar os semelhantes na solução dos seus problemas, mas sempre obedientes às normas de convívio social existentes. Esse convívio ocorre em várias instâncias neste mundo. Destacamos primeiramente a família, por ser o núcleo social mais importante no processo evolutivo da humanidade, pois as sociedades bem constituídas têm como base a família. O grupo familiar abriga pessoas com diferentes níveis de adiantamento espiritual a interagir dioturnamente de maneira muito íntima, todas ligadas por laços afetivos muito fortes, onde o caráter de cada uma se fortalece nas lutas cotidianas voltadas para a sobrevivência física e o crescimento espiritual. Para tanto, devem imperar no meio familiar o respeito, a compreensão, a tolerância e a harmonia. Infelizmente, o que se observa nos dias de hoje são lares em que prevalecem a discórdia, o desentendimento, o desrespeito e até mesmo a violência física, deixando profundas marcas psíquicas em um ou mais de seus membros e a grande tendência para o seu ingresso no mundo da delinquência em razão dessa péssima convivência, tudo por falta de esclarecimento espiritual. Felizes são as pessoas que, mesmo nesses ambientes fluidicamente densos, conseguem ser melhores do que aquelas que só lhes dão maus exemplos desde a tenra-idade. A segunda instância social relevante é o local de trabalho, onde o ser humano passa grande parte da existência. Não importa se tem o gênero feminino ou masculino. A interação dos trabalhadores é mais complexa hoje em dia, tendo em vista os distintos graus de evolução espiritual que todos possuem e da maior amplitude e complexidade dos níveis hierárquicos de mando e obediência criados pela lógica materialista de resultados positivos para as metas estabelecidas. Essa cultura organizacional existente no serviço público e no setor privado gera satisfação aos participantes no trabalho que executam, quando é baseada em critérios espiritualistas, ou insatisfação, se houver exclusivo interesse materialista na forma de cobranças exageradas de objetivos, jornadas excessivas de trabalho,
avaliações de desempenho injustas e tantos outros agentes motivadores de perturbações psicossomáticas. A terceira instância social que sobressai é mais abrangente, pois a interação das pessoas ocorre nos mais variados ambientes, como o dos transportes coletivos, das prestações de serviços, das atividades comerciais, das diferentes formas de lazer, entre tantos outros. Por conseguinte, resiliência é a palavra de ordem a ser usada nas diversificadas relações humanas. É importante ter a capacidade de resistir às influências fluídicas mais ou menos densas dos ambientes que porventura a pessoa frequente, não se deixando levar pelo comportamento inadequado de terceiros, mas ao contrário, comportando-se com moderação, ponderação, justiça e valor perante os semelhantes, ao seguir as normas de civilidade compatíveis com o convívio harmônico, pacífico e respeitoso. Por isso, o esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão é fundamental, a fim de que todos compreendam a importância das leis evolutivas, do poder do pensamento bem vibrado, do uso adequado dos atributos e das faculdades espirituais, sobretudo a do livre-arbítrio, e constatem a força interior que possuem e pode ser usada nos momentos difíceis da vida. Então, nada melhor que estudar a filosofia racionalista cristã, para bem aproveitarem a existência e contribuírem na forma de um mundo mais tolerante, compreensivo e solidário. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Aí está a nossa orientação de Humberto Rodrigues. Tivemos um probleminha de corte na nossa reflexão sobre o tema de hoje. Não se preocupem, que a gente vai corrigir. Esse programa fica, né, no nosso canal do YouTube, e a gente vai acrescentar o vídeo completo para vocês poderem assistir. Bom, nós queremos tê-los amanhã, né, na nossa reunião pública à distância, aqui a partir das 19h10, já abrimos a sala, 19h30, damos início à nossa reunião e contamos com suas presenças aqui conosco. E também sobre a nossa enquete de hoje, a raiz dos conflitos sociais está no esquecimento da unidade comum? A resposta é sim. Quem disse sim, a maioria absoluta, respondeu corretamente. Num determinado trecho da nossa reflexão, nós dissemos: os conflitos por identidade e ideologia não são apenas problemas políticos ou culturais, mas sinais de um esquecimento profundo, a perda do senso de unidade. A unidade da vida não é uma invenção poética, mas uma realidade espiritual, filosófica e prática. Quando reconhecida, ela traz à tona um sentimento de pertencimento que nem a razão sozinha, nem o pragmatismo conseguem oferecer. Portanto, a raiz dos conflitos sociais está no esquecimento da unidade comum, ou seja, de que somos unos, somos um só, somos, portanto, emanações da inteligência universal. Amigos, muito obrigado pela companhia. Olha aí o nosso congresso. Se inscrevam até o mês de julho, até dia 31. Vocês podem parcelar aí o jantar de gala, o kit, em 4 vezes. Aproveitem essa oportunidade e se inscrevam em nosso congresso mundial, 3º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. A todos, uma boa noite, bom descanso, bom sono, bons sonhos. Até a volta!